Então, pessoal, dando início aqui, conforme mencionei, vou só fazer uma breve explicaçãozinha para não tomar o tempo do Matheus, que é da primeira palestra. Bom, primeiramente, o GDD, para quem ainda não teve o contato, nós somos um instituto voltado para, mais especificamente, o direito digital, só que é uma abordagem de direito digital não restrita ao âmbito jurídico. Então, dentre os nossos membros, nós temos pessoas das mais variadas áreas, né? E temos sempre esse intuito de estar expandindo o conhecimento, de levar conhecimento para a sociedade, de contribuir para a comunidade, nesse aspecto da difusão do conhecimento jurídico, e por isso a gente sempre conta com a participação de pessoas de áreas diferentes, né? Tanto que no primeiro IGDD Aplica, que foi feito ano passado, o nosso foco foi a questão da implementação do LGPD, então, digamos assim, um foco mais voltado para o meio jurídico especificamente, embora tivéssemos profissionais de outras áreas, e nesse agora a gente já está trazendo uma abordagem mais voltada para o marketing de uma forma ampla e não restrita ao direito, tanto que dentre os profissionais envolvidos, especificamente apenas o Dr. Sérgio Merola na segunda-feira que vem, que vai abordar, né, que é especificamente que é advogado, ou seja, do meio do âmbito jurídico, e os outros já têm uma abordagem mais variada, que é esse intuito multidisciplinar do IGDD. Nesse sentido, o Aplica, ele tem a função exatamente de trazer uma abordagem mais prática, né, que são cursos voltados especificamente para essa questão mais de efetivamente colocar em prática, de trazer uma vivência, alguma experiência específica, e não só uma questão mais teórica, como muitas vezes são palestras nesse sentido. E, né, e com base nessa explicação assim, mais rápida, para a gente não estar aqui gastando muito tempo e focar especificamente no curso, eu já passo a palavra aqui para o Matheus, né? O Matheus Mascarenhas, ele vai estar abordando com vocês a primeira palestra, e o Matheus, uma breve abordagem aqui da minha biografia que está tendo no site lá, só para vocês entenderem, se ele quiser, obviamente, aprofundar mais a experiência dele. Ele é empresário publicitário, formado em comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda pela FG, diretor da Rádio Líder 95 FM, Rio Verde, e também dirigente da Maxi Publicidade aqui em Goiânia. Ele é diretor da Associação Goiânia de Rádios, agora. E com isso eu passo a palavra para ele já começar a explanação dele e para a gente já dar continuidade aqui aos trabalhos. Muito obrigado pela presença, Matheus. Obrigado, gente. Doutor Diogo, um prazer falar com você. Aqui, desde já, registro um agradecimento à presidente Nicole pelo convite. Estou sempre à disposição e, inclusive, aqui a vocês. É um prazer muito grande estar falando aqui com vocês, porque a advocacia, por mais que a gente tenhamos esse momento do GDD super bacana de trazer outras frentes, outras inclusive, áreas para falar com vocês, para a gente chegar a um acordo. Inicialmente, até pergunto, o áudio está bom? Está tudo ok? Se estiver já de acordo, vamos dar sequência. O convite dessa palestra feita pelo Dr. Diogo, pela doutora Nicole, é para a gente falar um pouco sobre ferramentas, inclusive, que podem ajudar no desenvolvimento da própria profissão, da própria carreira que nós estamos falando aqui, que a gente sabe que nesse mundo digital, do jeito que ele tem vindo ultimamente, ele tem vindo muito rápido. E com essa rapidez que está acontecendo, diversas outras ferramentas chegaram para ajudar e facilitar ainda mais esse encaminhamento, tudo isso que está acontecendo, né, no dia a dia. E vocês, todas as ferramentas que puderem facilitar a vida de vocês, isso é bem-vindo. Só que a gente precisa saber, às vezes, quais são elas e como elas podem ajudar. Eu vou compartilhar a tela com vocês, deixa eu ver se você está liberado aqui. Tá todo mundo enxergando? Já viu os dois joias aí, então já vou dar sequência. É muito complicado dar esse tipo de palestra online, confesso para vocês, vou fazer aqui um breve desabafo, porque eu costumo ter muita interação no momento, então se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Durante toda a nossa conversa aqui, fiquem à vontade para poder falar, para poder questionar tudo que precisar. Então, como o doutor Diogo já havia falado, né, eu sou publicitário com atuação, eu tenho uma agência de publicidade, eu tenho uma rádio também, e a parte da agência que nos interessa, que é exatamente esse ponto, tem já algum conhecimento, principalmente na área de encaminhamento jurídico, né, que a gente atende a OAB Goiás, assim como as suas casas, a CASAG e a ESA, e aí, em razão disso, a gente tem já um conhecimento, inclusive, desse mesmo ponto, e a gente precisa diariamente falar sobre isso,
sobre esse ponto. Então, hoje nós temos um ponto para falar, que é o posicionamento nas redes sociais, desbravando novos aplicativos e ferramentas. E essa aqui é uma palestra bem, que eu considero ela simples. Por que simples? É porque o conteúdo ele é muito fácil. Primeiramente, tudo que a gente está falando, o que é posicionamento? É uma questão muito importante que diversas pessoas veem no dia a dia, mas às vezes não sabem na prática como explicar o que é o posicionamento, né? O posicionamento, ele é o trilho da sua imagem. Ele é como falar, né? O que falar e quando falar. Isso precisa ser decidido antes de qualquer decisão sobre a aparição pública. Então, antes da gente entrar em ferramentas e quais os formatos, o que eu gostaria de falar para vocês? Decidam qual que é o posicionamento de imagem de vocês, para exatamente saber o que falar, como falar, quando falar. E o posicionamento é aquilo que vocês terão como máxima para dar sequência em todo formato de comunicação que vocês falarão. As redes sociais, ou em entrevistas, né, em textos que vocês vão falar. E isso tudo, a gente precisa já ter uma média. Um bom posicionamento garante que você tenha objetividade nas suas falas, facilita a criação de autoridade e minimiza o improviso. Uma das questões que é importante para que vocês saibam, um exemplo, o que seria posicionamento? Eu vou citar aqui que do tangencial que a gente está aqui, posicionamento da gestão da OAB Goiás. A OAB Goiás impulsionando a advocacia e defendendo a cidadania. O que significa dizer isso? O posicionamento da OAB diz que o que ela for comunicar tem que ter como norte a impulsionar a advocacia. Todo tema que lhe fizer de vantagem, de conquistas que tiver a instituição para a advocacia, tem que estar balizado a comunicação dentro do impulsionamento, dentro de impulsionar a profissão. Então, desde do diálogo do presidente, os discursos do presidente, até a publicação das redes sociais, tudo isso tem o mesmo posicionamento. Além da sequência, que seria o defender a cidadania, que em eventualidades, como, não sei, PVA, IPTU, alguma ação que a OAB precisa entrar, tem o mesmo posicionamento, defendendo a cidadania. Isso que é a questão. E por que eu falo para vocês que objetiva as falas? Porque a gente não precisa de um leque gigantesco do que falar, como falar. Ela objetivamente está falando sobre impulsionar ou sobre defender. Facilita a criação de autoridade, porque você não precisa parecer ser diversas frentes, e minimiza improviso, que é o mais importante, porque a gente sabe o risco que é improvisar hoje em dia, principalmente na carreira. Então, um resumo disso. Posicionamento é o trilho e conteúdo são os vagões. Então, o que você vai criar, o que você vai fazer, como você vai falar, isso são os vagões do que você decidiu se posicionar. Na sequência, conteúdo é a sua capacidade de gerar informação. Aí aqui a gente já começa a entrar em outras frentes, porque percebam, qual que é a linha de raciocínio aqui para a gente entender? Primeiro, vamos entender o que é posicionamento. Na sequência do posicionamento, o que é a geração de informação, o que é conteúdo, e aí do conteúdo, como que a gente gera a imagem, e da imagem a gente tem as ferramentas para facilitar todo esse caminho, que é o nosso interesse hoje com o nosso bate-papo. Então, conteúdo é a sua capacidade de gerar informação e que, por sua vez, ajudará na criação da sua imagem. Então, como que funciona essa tríade que eu citei para vocês? As redes sociais existem para dar visibilidade. Para você conseguir autoridade em qualquer área que for, você precisa de 3 passos apenas: conteúdo, imagem e visibilidade. Conteúdo é aquilo que você sabe, é aquilo que você tem de conhecimento, de capacidade intelectual. Imagem é aquilo que as pessoas absorvem desse seu conteúdo, então que elas sabem falar de você dessa questão. E a visibilidade é dar publicidade a esse conteúdo e a essa imagem, tanto por depoimentos de terceiros, que fortalecem a questão da imagem, quanto por você mesmo em entrevistas ou até mesmo gerando conteúdo para as redes sociais, que é a sua parte intelectual. Então, e as redes sociais, no entanto, é importante a gente saber, seguem as métricas e algoritmos próprios. Então, não adianta a gente ter um conteúdo maravilhoso e tudo mais. Nós estamos nas mãos do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, que agora é Meta, né, que é dono do Facebook, do Instagram aí, do WhatsApp, o dono do Google, que tem o YouTube, mas todos eles têm como principal segredo os seus algoritmos. O segredo que eu falo é que eles consideram esse segredo empresarial. Então, eles não abrem, não dão transparência de como que eles entregam esse conteúdo. Aqui, na prática, eu sei citar para vocês. Eles dificultam
para vender facilidade. No caso de vender, existe nome, chama patrocínio, impulsionamento. Então, nesse formato, essas métricas são extremamente, esses algoritmos são extremamente importantes para eles. Eles não vão abrir isso. Então, a gente tem que saber jogar isso. Mas qual que é o problema? Eles podem mudar do dia para a noite. Eles mudam os algoritmos a partir do formato, inclusive do estudo interno deles, para saber como possibilitaria vender mais, e eles vão fazer isso sem dó nem piedade, não vão nem perguntar para a gente. E que na grande maioria das vezes foca em favorecer quem gera conteúdo. Essa é uma questão muito importante. Eu falo para vocês um exemplo. Eu, como um radiodifusor, como dono de rádio, eu preciso de ter pessoas dentro da minha emissora que sejam capazes de gerar conteúdo de qualidade para o ouvinte. Então, eles vão atrás das pautas, reportagem, entrevistam, colocam no microfone e apresentam para um público que está nas ondas do rádio, ou hoje em dia, com o advento das redes sociais, nas redes de streaming ou nas redes da rádio, que também fazem transmissão ao vivo. No entanto, qual que é a grande sacada do Facebook, por exemplo, dessas grandes mídias sociais? Elas são mídias de informação que não tem um funcionário sequer gerando informação. Que quem gera informação lá somos nós mesmos. Então, por que eles priorizam quem gera conteúdo? É exatamente para continuar mantendo as redes de interesse, seja de informação ou seja de entretenimento. Para manter essa geração de conteúdo sempre em alta, e tanto que agora o próprio YouTube já monetiza isso, né? Desse formato, que se o seu conteúdo for muito relevante, você vai tendo as propagandas e ganha participação nisso. Hoje não há essa entrega ainda pela rede da Meta, que são os Facebook e Instagram. Você obrigatoriamente abre espaço para qualquer publicidade e quem remunera, quem é monetizado com isso são as próprias empresas. Hoje em dia, se você tiver um conteúdo ou uma influência grande, os seus patrocínios você consegue por fora da rede, para que apresente nas suas redes e venda a partir da publicidade nas suas redes. Então, isso é importante entender por que o Facebook, por que o Instagram, por que essas redes favorecem quem gera conteúdo. Porque quanto mais conteúdo você gerar, mais interessante as redes ficam. Consequentemente, mais audiência, mais tempo você gasta lá. Mas aí a gente entra nessa questão. Só o conteúdo inovador serve? Que esse é o grande ponto? A resposta é simples. Não. Conteúdo inovador viraliza mais fácil, mas a frequência de conteúdo instrutivo também tem valor. Então, pode ser que um movimento, um conteúdo inovador, você seja o lançamento de uma nova dancinha do TikTok que bombou. Isso é inovador, pode viralizar, mas não necessariamente isso é a resposta para você conseguir ter uma frequência bacana, uma audiência bacana nas redes sociais. Então, a frequência de conteúdo instrutivo também tem valor. Por exemplo, contar a sua versão de qualquer que seja as notícias que estejam saindo. Então, aqui no nosso centro, aqui que nós estamos falando do GDD, do direito digital. Qualquer novidade de direito digital que sair, você pode gravar o seu vídeo, escrever o seu texto, fazer a sua narrativa sobre qualquer um desses temas, mesmo que já tenha diversas pessoas fazendo, por causa de um intuito só, gente. É porque você se torna autoridade exatamente pela formação do seu conteúdo e a frequência. Se você tiver uma grande sacada de escrever um grande texto uma vez ao mês só, dificilmente as pessoas terão o tempo e a paciência para seguir vocês, para acompanhar a qualidade do produto de vocês, uma vez que a frequência é muito baixa. Então, preste atenção nisso, inclusive para focar nesse mesmo ponto. Nós entramos agora, a gente começa a ver disso tudo que nós falamos, nós vimos sobre posicionamento, a importância de você se posicionar. Nós vimos a questão, então, da imagem, conteúdo e visibilidade. Disso tudo, a gente agora sim consegue entrar nas novas ferramentas. E quais que são? Algumas delas, né, na verdade, tem diversas outras, tem diversas frentes, mas quais delas que eu recomendaria para vocês, pelo menos, ter no celular ou ter, às vezes, no computador, né? A principal nova ferramenta está no Instagram. E essa é a questão que eu falo para vocês, e não é nem essa última ferramenta que eles lançaram recentemente, não. Eu gosto de citar essa frase por causa de um detalhe. Hoje o Instagram dita as principais regras da criação de ferramentas. Não sei se vocês sabem de um bastidor da tecnologia disso. Alguém se lembra como é que era o Snapchat? Alguém que teve o Snapchat ou ainda tem o Snapchat? Pois é, o Instagram tentou comprar o Snapchat por ter sido uma rede que estava bombando muito na época, um formato inovador, e o Snapchat não vendeu, não cedeu à pressão do Instagram.
O Instagram, então, por sua vez, criou o Stories, que é um Snapchat dentro do Instagram. E acabou tirando o grande valor de mercado, à época que o Snapchat tinha, valor de mercado. Então, foi uma situação que a gente tem que reconhecer. O Instagram hoje dita as principais regras da criação de ferramentas. E isso é fácil de ver quando você tenta colocar os seus stories. Quando você tenta os seus stories, todas essas questões aqui são ferramentas. E são ferramentas para você criar interação com o seu público. Desde apresentar a localização, que você também consegue pesquisar quem mais está naquele recinto. A menção, sua vez, que seja daquelas publicações que todo mundo está fazendo que viraliza. As perguntas, GIF, avatar, tudo isso para você gerar novas formas de interagir nas suas redes sociais. Então, gente, se você souber explorar as ferramentas do próprio Instagram, você já está com um caminho muito bem andado. E isso é ótimo para que você consiga gerar exatamente essa autoridade nas redes, para que você consiga gerar interação do seu público nas suas redes. Então, esse é um formato interessantíssimo para você usar. Depois do Instagram, aí a gente também tem outras ferramentas que podem te ajudar a criar conteúdo de qualidade. Eu vou listar algumas aqui e depois eu vou enviar essa apresentação para o Dr. Diogo. Aí fica à vontade, depois se quiser compartilhar com todo mundo, doutor, que aí se vocês, ou então se quiserem ir tirando print aqui das imagens, anotando, fiquem à vontade, né? Então, seguindo a base da criação de conteúdo, que é posicionamento, conteúdo e imagem, e a visibilidade, que é a publicidade disso, as ferramentas vão os ajudar, a gente já tem a mesma que foi citado do Instagram, né, que são aquelas questões, e alguns aplicativos práticos. Aplicativo prático número 1, Canva. Esse Canva que alguns de vocês já podem conhecer, ele é muito simples para a criação de design. E você consegue, inclusive, criar um padrão de design, gerar um link e enviar para o seu colega, para o seu sócio, para o seu amigo, para tudo, para que vocês tenham o mesmo padrão. Isso tudo de graça. O Canva também fornece e oferece algumas alternativas pagas. Se vocês tiverem interesse nessa questão também, é um que eu recomendo, que é sempre bom ter no seu celular, no seu aplicativo. Outro é o CapCut. Ele é ótimo também para gerar legendas para os seus vídeos, porque muitas vezes as pessoas assistem os stories sem áudio, que estão passando, estão em alguma sala de reunião, ou até mesmo em casa, você não gosta de ver a barulheira. E isso é muito importante, porque quando tem a legenda, a pessoa até continua assistindo o vídeo, mesmo que sem áudio, para saber qual o conteúdo, o que você está falando. Então, isso é bacana. E esse vídeo, a melhor parte dele é que ele gera as legendas por inteligência artificial. Então, você não precisa digitar todas as palavrinhas que você disse no vídeo. Ele mesmo já gera. Claro que é bom você revisar, porque em razão disso, algumas palavras ele não entende, algumas letras ele coloca errado, alguns acentos também. Mas é bom revisar. Mas você já tem o CapCut no seu celular. O InStories, ele é um aplicativo que é para você modernizar seus stories no Instagram. Ele é um aplicativo que você pode mexer de filtro, pode mexer de mudança de ângulo. Ele, basicamente, ele é mais para a parte visual, para deixar mais bonito. Mas, na prática profissional mesmo, não é tão essencial. Mas ele é bacana, caso vocês tenham interesse nisso, é sempre bom ter essa ferramenta. E, como eu disse, todas as ferramentas são muito leves. Então, no seu celular não vai pesar muito, não. Tá bom? Só o conteúdo que você gera que vai gerar. O Layout é um aplicativo do próprio Instagram. Ele é um aplicativo criado para você colocar mesmo as fotos como se fosse um grid de fotos. É para você, quando quer postar muitas fotos, você tem que entender também, inclusive, a mecânica de que nós estamos falando das redes sociais. A mecânica das redes sociais, elas não dão conta, às vezes, de um conteúdo muito extenso ou de um formato muito repetitivo. Às vezes, até, inclusive, o próprio carrossel. Às vezes pode ser, isso depende, gente, avaliem quem aqui tem conta profissional no Instagram, ele mesmo já entrega todos os dados da sua audiência, como que ela está reagindo, como que ela está fazendo. Isso é muito bacana. Eventualmente, ou às vezes, a sua audiência em carrossel não é boa, ela não atende bem. Então, esse aplicativo entra muito bem para você conseguir colocar todas as fotos de algum evento que você teve de uma publicação só. Próximo, InShot. InShot é um aplicativo também de vídeos. Eu digo também porque aquele outro que eu mostro lá aqui, o CapCut também o é. Mas o InShot, ele é ótimo para editar vídeos. Editar, quando eu falo, é cortar vídeos, adicionar um próximo ao outro. Para você também não precisa ser um editor famoso, não precisa ter grandes frentes, mas isso aqui já te ajuda também
nesse formato. Seria para você conseguir juntar, unir, cortar vídeos, também pode colocar texto nesses vídeos. E o próprio Reels do Instagram já tem o formato, o Short já tem o formato do Reels também, aquela funcionalidade de você colocar as legendas nos Reels, mas nesse caso você mesmo digita, tem também no InShot que você consegue facilitar e já ir ganhando essa mesma questão. Outro ponto, esses que eu citei para vocês são aplicativos que valem a pena você ter, e agora também eu gostaria de citar alguns softwares que valem a pena para vocês também terem no seu celular, para que vocês também saibam fazer e operar. Um deles, o MLabs. O MLabs é para agendamento de publicação nas suas redes sociais, porque uma das questões que a gente sabe é que nós estamos citando aqui é da importância dessa geração de conteúdo. No entanto, não só a geração de conteúdo, a gente precisa ter frequência da entrega desse conteúdo também. E eu sei, vocês sabem, que às vezes a nossa agenda nos impossibilita de entregar esse conteúdo como gostaríamos. Então, o MLabs é para agendar, você faz um planejamento, coloca o horário, coloca tudo o que já está sendo feito para a gente já dar encaminhamento, e aí você já consegue já publicar todas as suas peças. Ele não publica Reels, tá? Então só um detalhe, mas o resto você já consegue fazer. Esse não tem muito a ver com as redes sociais em si, da visibilidade, mas tem de relacionamento, é sempre bom colocar o WhatsApp Business, gente, quem não tem e mexe com pessoas, atende serviços e precisa estar online muito tempo, às vezes é bom você considerar transformar o seu WhatsApp em WhatsApp Business. Você pode colocar ele em outras telas, então às vezes uma secretária, um assistente, um estagiário consegue ter acesso ao seu WhatsApp também, mas de novo, muita cautela, tá? Tem que ter uma disciplina muito grande para conseguir usar esse formato, porque consequentemente vai ter acesso a tudo que você fala. Então, não sei se as pessoas têm o número profissional e o número pessoal. MailChimp, ele é um software que dispara e-mail marketing. Ele tem os formatos gratuitos dele, mas e-mail marketing ele é muito mais, hoje em dia, para manutenção de relacionamento do que criação de relacionamentos novos. Porque até mesmo pela LGPD que vocês já tratam e trataram aqui, banco de dados não é uma coisa simples, não é você ficar pegando ou comprando, não existe mais essa história. No entanto, às vezes no seu escritório tem a newsletter do escritório e uma forma de enviar as newsletters, de apresentar para os clientes o que tem acontecido, o que está acontecendo no escritório, você consegue fazer por e-mail marketing. O MailChimp é uma das ferramentas, que é uma das melhores ferramentas do cenário, exatamente por ser de graça, por ser gratuita e por ter essas funcionalidades que te apresenta também. O BuzzSumo também é um aplicativo, inclusive de administração de formato, que é muito interessante para vocês verem. Vale a pena conhecê-la também para essa administração geral de pautas que vocês têm no dia a dia para conseguir gerir. As ferramentas e aplicativos vieram para facilitar a nossa vida. Isso é uma questão muito importante, que esses seriam talvez o pacote inicial de aplicativos para vocês já os terem também, tá? E uma vez entendido, é importante focar na criação intelectual, que eu digo para vocês que todos esses aplicativos eles facilitam a vida de vocês, mas eles não mascaram conteúdo. Conteúdo é essa parte intelectual. Claro que nós estamos falando aqui em uma criação, uma formação de autoridade. Nós não estamos falando em redes sociais para virar influencer de dancinha de TikTok. O que, de novo, é um caminho, tá? Mas até pelo intuito aqui do GDD e da nossa palestra, não é sobre isso que nós estamos falando, virar influencer de TikTok. Mas é importante que a gente cite que tem sim essas outras saídas, mas nós estamos aqui, é importante que foquemos no intelectual, na capacidade de gerar conteúdo de qualidade e não só conteúdo de entretenimento. Uma das coisas não anda sozinha, tá? Pode ser um conteúdo de qualidade, informativo, intelectual e também de entretenimento. E isso aí cabe a cada um ter o jogo de cintura para saber como apresentar, como criar esse conteúdo, e essas ferramentas todas que foram ditas aqui em cima, elas são ferramentas que facilitam isso para vocês. Elas não criam, ou mais que isso, elas não enganam. Então, o conteúdo é de vocês, o intelecto é de vocês, é importante estudar, e os aplicativos eles vão apenas facilitar. E tanto isso que lá no início eu falei para vocês que posicionamento, o trilho e conteúdo são os vagões, toda essa comunicação que você está falando, que nós estamos falando, e eu cito para vocês que os aplicativos ou essas ferramentas são a graxa que facilita, que andam rápido, que conseguem facilitar para vocês. Eu vou falar agora, esse aqui foi o resumo, principalmente porque esses aplicativos são muito visuais,
tá? Esse aqui é o Instagram da agência, tá bom, gente? Esse aqui, vocês já viram na apresentaçãozinha, continua sendo eu. Só interromper o compartilhamento. E, claro, se tiver alguma dúvida, voltem a falar. Mas o que eu estava citando é que disso tudo, da comunicação, fazendo um grande apanhado geral, da comunicação, de todas essas ferramentas que nós temos, ainda assim, igual eu havia citado, a gente não existe criar um novo formato que não o de virar uma autoridade no conteúdo. E essa autoridade, ela vem a partir do saber expor. Mas é porque vocês têm uma importante uma fala para vocês tenham muita sabedoria exatamente de dosar também esse conteúdo e essa qualidade. A gente precisa saber que o conteúdo que vocês vão gerar, eles tem que ser palatável, tem que ser entendido por qualquer um. Ele tem que ser de fácil entendimento para as pessoas absorverem o que vocês fazem, o que vocês estão falando. E, mais que isso, além de ser palatável, tem que ser na dosagem correta, porque o excesso de informação leva à desinformação. Então, às vezes, você quer passar tanta informação, tem tanto conteúdo para você falar, que acaba embolando o meio de campo e ninguém consegue entender ao certo qual o seu objetivo, o que você quer falar, como você quer falar e por que você quer falar. Então, por isso tudo, gente, é traçado lá no início, no posicionamento. Quando você traça o seu posicionamento, você vai saber a dosagem de informação que você vai ter, a dosagem do conteúdo e também da frequência. A frequência é importante que ela não suma, tá? Mas ela também não pode ser excessiva. Você precisa já ter essa dosagem de maneira muito estratégica para você conseguir dar sequência nesse formato. E para vocês também, dando mais uma ajuda ou mais um insight para vocês ajudarem, lembre-se que o seguinte, por mais que todo esse meio digital de ferramentas ou das redes sociais possa parecer lotado, não está. Lembre-se que tudo isso começa com os relacionamentos que você já tem. Você não consegue angariar, você não consegue novos clientes, você não consegue captar clientes à torta direito a esmo. Tudo começa com relacionamento. Eu sei que cada um de vocês aqui já tem seus 100, 150, 200 seguidores, começa por eles. Eles vendo a qualidade do seu conteúdo, eles vendo o que você está gerando. E, gente, não existe coisa mais sincera do que, inclusive, pedir apoio para essa questão de trabalho intelectual para os amigos. É uma questão que eu falo para vocês, sem medo de ser feliz, sem vergonha. Peça, às vezes, para compartilhar o conteúdo bacana que você criou, você viu que foi um conteúdo legal, saiu algum provimento novo, saiu alguma lei nova, saiu algo que você tenha domínio, fale para os amigos, compartilhe nos stories, peça a eles compartilhar para salvar. Todo mundo sabe, não sei se você sabe, mas eu acredito que sim. No Instagram, nós temos aquelas ferramentinhas abaixo das fotos, que é o para curtir, o para comentar, o para compartilhar e o para salvar. Qual que é o critério do algoritmo do Instagram de relevância desses conteúdos? Primeiro, curtir, qualquer um curte, qualquer coisa, a qualquer momento. Não necessariamente é um conteúdo que vale a pena outras pessoas verem que você curtiu. Quando você comenta, o Instagram já entende que você, ou o algoritmo é semelhante todas as vezes, tá? Mas eu vou citar só do Instagram. O Instagram já entende que o conteúdo já foi bom o suficiente para você interagir com ele, não só curtir. Então, interagir, deixar um parecer, deixar alguma opinião, ou até mesmo um emoji. Então, ele entende que o grau de relevância daquele conteúdo é maior. Quando você envia para alguém, ele já está falando, opa, esse conteúdo é tão bom que essa pessoa viu e acha que outras pessoas devam ver. Então, o Instagram já entende dentro do algoritmo dele que aquela rede social, que aquele conteúdo que você gerou é mais relevante do que simplesmente curtir ou simplesmente comentar. E além do enviar, tem o salvar, que aí o salvar fecha com chave de ouro, que o Instagram entende da seguinte maneira: esse conteúdo é tão bom que você viu e quer ver de novo. Então, ele começa já a considerar que aquele conteúdo a mandar para mais pessoas. Então, por exemplo, quando pedir para alguém, vocês devem ter visto que virou moda todo mundo colocar ao final da publicação, falar, curta, salva, compartilhe, porque o salvar e compartilhar são as principais características de valor de conteúdo para a própria rede social, para o próprio Instagram, para entregar para mais pessoas. Deixou de ser o curtir e o comentar também está lá atrás. Salvar e compartilhar são os principais pontos. E tudo isso começa com os amigos, gente. Ninguém vira autoridade ou ninguém vira com maiores seguidores se não começar a pedir exatamente para aqueles que vocês têm intimidade, para que vocês têm proximidade, para falar isso mesmo. Olha, se é um conteúdo bacana, compartilha aí. Você mesmo mandar no privado, no inbox dos amigos que você tem essa liberdade, manda para eles, já passam para eles.
compartilharem. Que isso vai ajudar exatamente a angariar mais seguidores e, consequentemente, seguidores qualificados. Número de seguidores não significa qualidade de entrega de conteúdo, gente. Até porque se já existe a forma de burlar, que são comprar seguidores, então não significa nada. Mas e uma das questões que eu falo para vocês, eventualmente uma opção dessa para comprar seguidores vai atrapalhar qualquer tipo de planejamento do seu futuro, qualquer. Porque o Instagram, ele te ajuda nas métricas de tudo, entrega, igual eu estou citando, o algoritmo é dele, não conta para ninguém, mas as suas métricas ele te conta. E quando você vai falar qual que é o meu público, é feminino, é masculino, qual que é a idade do meu público, não vai conseguir entregar. Não vai conseguir falar isso porque é comprado. Então vai ver, seu público está a maioria na Índia. Isso é verdade? Não é. Seu público é a maioria masculino, indiano. Não é. Então você nunca vai conseguir criar um conteúdo de qualidade, uma linha de qualidade, se você tiver seguidores comprados. Que demore muito, mas que sejam verdadeiros. Isso é muito importante para vocês. E, claro, a qualidade de seguidores nunca vai superar a quantidade. Então, vale mais pessoas influentes, pessoas de relevância seguindo, sabendo o que você faz, o que você fala, do que simplesmente qualquer um ou qualquer comprada de seguidores. Gente, estou citando a Índia por preconceito, não, porque a maioria dos seguidores são indianos mesmo, tá? Então, só para vocês ficarem cientes disso. Então, que seja melhor que qualquer perfil indiano. Então, essa é uma questão relevante para vocês saberem que mais vale a qualidade desse público do que a quantidade. Então, é importante que vocês já saibam desse tema. A partir daí, é exatamente esse formato, e aí usar a criatividade para fazer isso. Criatividade como assim? Tem algum tema comum de você e de um colega advogado? Hoje o Instagram já permite fazer collab. São aquelas publicações que os dois perfis fazem a mesma publicação. Isso tudo é usar a criatividade para você conseguir gerar mais gente, entregar para mais gente, conseguir angariar mais pessoas para levar esse conteúdo para elas. Isso tudo vocês começam com esse formato da capacitação, dessa entrega para vocês de qualidade, de entrega desses conteúdos. Nós temos, gente, diversas outras redes que, inclusive, tem cada um dos seus formatos, vocês têm que estar atentos a cada um delas. Cada formato deles, porque senão um mesmo conteúdo não funciona para as mesmas redes. Nós formos citar aqui cada uma delas só para vocês terem o breve posicionamento de cada uma delas e como se portar nelas. Primeiro, Twitter. Twitter é uma rede totalmente opinativa. Você consegue levar vídeos, você consegue levar fotos para a rede do Twitter. No entanto, o que gera autoridade lá? Opiniões. Por isso que são poucos caracteres para que você consiga emitir uma opinião sobre determinados temas. Mas essa é uma rede também muito perigosa. Por que eu cito isso? É porque é uma rede que crava o seu posicionamento em pouco tempo e não cabe muito argumentação ou opinião sobre aquilo. É a sua opinião fria e seca, em resumo, né? E você não cabe muito o espaço dentro para saber explicar aquilo. Por que eu estou citando isso? É muito perigoso. É porque se você falar alguma coisa em deslize, aquilo não se corrige. Porque todo mundo sabe que nas redes sociais o print é eterno, né? Então, tem que ter muita atenção e muita cautela com essa questão. Inclusive, gente, muitas opiniões, às vezes, no calor da emoção. Porque com sabedoria e com frieza, às vezes, depois, você não poderia publicar. Às vezes, você não publicaria aquilo que publicou. Então, tenham muita noção do que funciona e como que funciona o Twitter. Próxima rede, para vocês também terem essa noção, o YouTube. O YouTube é geração de conteúdo de vídeo exclusivamente. E o YouTube, ele trabalha em cima de 3 categorias também dentro dessa pirâmide, que é o Hub, o Hero, o Hub e o Hygiene. O que são essas 3 categorias que são o melhor formato de você manter um canal e nas redes em geral disso tudo? Conteúdo Hero é aquele conteúdo herói, que são aquelas propagandas que inspiram, são aqueles vídeos que te colocam para cima, que você inspira em ver. Quem que costuma fazer isso? As marcas de utensílios esportivos, Nike, Adidas, de cerveja também tem muitos desse formato. Isso tudo tem os conteúdos Hero que o fazem. O Hub, conteúdo Hub é aquele conteúdo que são os trilhos, que é o que você faz, qual é o formato que você faz. Então, desde a sua agenda, ou o formato que você tem, o que você presta de serviço, e por fim o hygiene, que é o higiênico, aquele do dia a dia. É aquele só para captar mais pessoas. É 5 dicas para aquilo, 10 dicas para aquilo outro, 7 dicas para você saber aquilo, 3 dicas para orientar alguém quando tiver tal forma. Isso é o conteúdo hygiene que para o YouTube também funciona muito bem. Se você pegar essas métricas do YouTube e usar nas outras redes, também funciona. Não seria ruim para você, inclusive, ajudar no seu planejamento. Deixa eu só beber uma água aqui, gente, que já estou 34 minutos falando.
Sem pausa. Vamos lá. Além, depois dela, nós temos também a rede que em Goiás tem, às vezes, tem muitas pessoas que não usam, mas é bom usar, é bom estar presente, que é o LinkedIn. O LinkedIn ela é uma rede praticamente de questões de trabalho, né? Praticamente o que eu falo é porque tem alguma coisa ou outra lá fora, mas não convém, não é de bom tom. A rede é de trabalho. Então, para você postar lá, é postar artigos de trabalho lá, você pode ter uma complexidade intelectual maior, que quem está lá é consumidor de público de intelectualidade maior, então não é artigo de opinião simplesmente. Às vezes pode também, mas também pode entrar artigos mais elaborados, mais desenvolvidos, teses melhores, e também o próprio encaminhamento do trabalho, o que se tem feito de conquistas e tudo mais para as redes. Como vocês viram, também é outro formato que requer outra atenção e também requer uma criação de conteúdo exclusiva para as redes. Além do LinkedIn, vamos falar da tríade da Meta, tríade Facebook, Instagram e o próprio WhatsApp. O WhatsApp, hoje em dia, ainda mais para cá, ele tem se transformado e criado novas ferramentas para tentar ser mais útil no dia a dia, no nosso dia a dia. Mas é uma rede de interação, de comunicação apenas, ela não é uma rede de visibilidade. Então, a gente tem que saber essa questão. Então, lá, necessariamente, não existe criação de conteúdo para o WhatsApp. Hoje em dia, eles criaram também o WhatsApp Stories deles, mas é basicamente um anexo de uma categoria da outra rede deles. Então, não é de uma relevância muito impactante. A outra questão, o próprio Instagram, que acredito que nós falamos já bem sobre essa rede, principalmente do formato de compartilhar, curtir, comentar e salvar, né? E o próprio Facebook. O Facebook foi a rede pioneira disso, foi a rede que ganhou os corações dos brasileiros no início dos anos 2010, né? Mas ela é uma rede que hoje em dia tem caído em desuso exatamente porque ela perdeu-se no tempo da qualidade do conteúdo. Começou-se a ter coisa demais, venda demais, varejo demais, coisa demais, e a qualidade do conteúdo deixou de ser apurada. Consequentemente, ela começou a cair em desuso. Além dessas todas citadas, que eu acredito que não temos mais, vocês devem ter visto aí, o retorno do Orkut, que ainda está vindo dessa questão em razão dessas bagunças do Twitter que tem falado, mas isso aí só depois que vier a gente não costuma apostar, mas é só quando vier. Então, todas elas, qual que é a métrica ou para vocês terem a noção de tudo? Todas essas redes exigem a geração de conteúdo intelectual, mesmo que simples, mesmo que a intelectualidade não precise de um raciocínio muito profundo para entender, mas tem que ser inteligente, tem que ser palatável, tem que ser de interesse de todos. E essas ferramentas vão ajudá-los a criar esse tipo de conteúdo, desde que vocês, a parte de casa, que a tarefinha de casa do estudo tenha sido feita. Ou saber ser autoridade nos conteúdos depende, primeiro, ter o conteúdo dentro da cabeça de vocês, e depois, na sequência, saber transformar esse conteúdo intelectual em conteúdo digital, que é para as redes sociais. Então, o doutor Diogo, acredito que esse tenha sido o que eu gostaria de citar, a pedido, não sei se tenha passado como você gostaria, mas eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, alguma coisa a mais que eu possa contribuir com vocês nesse momento, depois desse tempo todo falando, né? Queria saber se há alguma dúvida sobre os aplicativos, sobre as ferramentas, sobre o formato de geração de conteúdo. A palavra está com vocês. Beleza, só para mediar aqui, pessoal, primeiramente, digamos assim, a apresentação até agora ótima, já apresentou essa questão que a gente mencionou das ferramentas, né, passando ali de aplicativos diversos até as redes sociais, né, até a questão do Canva, aplicativo que eu já utilizei, a gente usa muito dentro do IGDD também, então já é uma sugestão que para quem não conhecia já é ótimo, igual você mencionou a acessibilidade, né, que o Canva, gratuitamente ali, dá para fazer basicamente tudo. O que eu mais encontro é aquela questão dos templates, que às vezes tem alguns pagos e tudo mais, mas de resto não tem nenhum empecilho. Não é aquela coisa que você usa e quando vê para realmente poder continuar usando, tem que pagar. Então, só dessa questão, eu já queria deixar uma opinião aqui que foi ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode, se quiserem se manifestar ou levantar a mãozinha no negócio lá, ou então já abrir o áudio aí e falar a dúvida para a gente poder interagir aqui, fique à vontade. Faço até uma ressalva, Matheus, que o vídeo aqui também depois vai para o canal do IGDD com relação aos membros, que os membros têm acesso aos aplicas anteriores. Então, muita gente ainda vai aproveitar esse conteúdo aqui, além do pessoal que já está aqui hoje.
Então, um abraço para o pessoal futuro aí. Isso, pessoal de casa que ainda não está nem sabendo. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa já? Eu, é, é uma Vontade. informação e uma pergunta. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Foi mencionado aí 3 redes sociais, né? Twitter, YouTube e o LinkedIn. Eu senti falta do Facebook. Algo a ser mencionado em relação ao Facebook e se mencionado o Facebook, ele pode gerar conflito com o retorno do Orkut, até porque o Facebook, na minha opinião, veio para substituir o Orkut. E a outra pergunta... Só um minutinho, peraí. Desculpa, gente. E a outra pergunta pergunta não, informação. Em relação ao Canvas, eu utilizo o Canvas. É muito bom que dá para você mexer pelo celular e também pelo computador, pelo desktop. Inclusive, fica até mais fácil e melhor de você fazer os templates, as postagens sim pelo computador. Então, é mais essa dica. E a pergunta em relação ao Facebook. Obrigado. Maravilha. Do Facebook eu até citei, na verdade, no final que eu falei da tríade do grupo Meta, né, que é o WhatsApp, o Instagram e aí o Facebook. A questão do Facebook que eu cito para você é que como ele acabou criando ferramentas demais dentro do aplicativo, do software, né, da rede social, como tem o Facebook Shop agora, tem vendas lá dentro, tem grupos de debate, acabou virando uma rede com tanta coisa que o foco acabou dispersando. Então, aquelas pessoas que querem ver conteúdo apenas, elas foram migrando para o Instagram, foram migrando para outras redes e acabaram abandonando o Facebook. O Facebook hoje continua com a maior audiência no país, mas é porque é uma audiência que não é uma audiência de conteúdo, de geração de conteúdo, de absorver conteúdos. É uma audiência que absorve os memes, é vídeo, é venda e tudo mais. Né? E em relação à vinda do Orkut, eu acredito que aqui no Brasil que vai fazer mais algum tipo de impacto, porque a rede do Orkut, ela aqui no Brasil fez sucesso, na China, na época, e como ela não se desenvolveu, não sei se você se recorda, o Orkut foi criado e não apresentava novas opções, não tinha novas ferramentas na época. Então, o Facebook veio já como novidade, o público foi migrando para o Facebook. O Orkut, na época, então, nessa sequência, foi comprado pela Google para ser... A Google, inclusive, desativou o Orkut para dar uma visibilidade maior para a rede social da própria Google. Se eu não me engano, era Google Circle Google, alguma coisa assim. E nessa sequência, inclusive, a própria rede deles não pegou. Então, eles já desativaram, já morreram. Então, hoje, a vida do Orkut pode ter sido só alguma coisa de marketing, como pode ter sido só alguma questão de nostalgia, mas acho difícil vir com novas ferramentas. Vem com nostalgia, todo mundo manda aqueles depoimentos para todo mundo e continua e volta aos mesmos fóruns, mas acho que sem grandes inovações. Beleza. A Isabela parece que é a próxima aí. Pode falar, Isabela. Beleza. Eu só queria um case aí do Matheus, se ele puder trazer, em relação a páginas institucionais de pessoas jurídicas versus pessoas físicas que trabalham nessa pessoa jurídica e, vez ou outra, fazem algum conteúdo, mas que a página o perfil do Instagram é pessoal, não é... O objetivo não é tanto trabalho. Tá, continue, perdão, continue. Não, eu queria entender se na agência de vocês existe algumas coisas assim e como que vocês costumam tratar isso. As pessoas jurídicas, os colaboradores, é melhor que façam no perfil da empresa e aí, se quiser repostar, marca a arroba pessoal e reposta na pessoal, ou o contrário, como isso é tratado de forma mais profissional? Bacana. Sua pergunta é ótima, inclusive, porque ela sempre aparece aqui em relação... que começa, na verdade, com uma pergunta antes dessa para chegar. É o seguinte, eu tenho que ter um perfil pessoal e um perfil profissional? Né? É a primeira pergunta que tem. E eu cito isso, e é da própria pessoa, não estou nem citando do escritório. Às vezes você faz parte do escritório XPTZO, mas você quer ter o seu perfil Isabela advogada e a Isabela Carpaneda só para os amigos. Né? Uma coisa que eu falo para você é o seguinte, hoje em dia a rede social virou uma vitrine, né? Então, de tudo. Se você tem uma rede social
pessoal dissociada da profissional, bom sinal não é. Por que eu cito isso para você? Que seu cliente, aquela pessoa que quer confiar em você, quer saber de você. Hoje em dia, a advocacia, principalmente, é um serviço de relacionamento. O cliente quer confiar no advogado. Então, quando ele tem aquela sensação de que eu estou seguindo aqui a Isabela advogada, mas eu não fui aceito para o perfil Isabela Carpaneira, o que ela está escondendo lá? O que ela faz no final de semana que eu não posso saber? Isso, gente, é do ser humano, é natural. Então, eu sempre recomendo, gente, tenham só um perfil pessoal, mas poste questões lá profissionais, mas também pessoais, porque ninguém vive só de trabalho. As pessoas gostam de ver também sua família, seu cachorro, seu final de semana. Você tem que saber dosar o que você está fazendo no final de semana, também, inclusive, o que você vai expor. Cada vida de cada um faz o que quiser, mas o que você vai expor isso, você tem que saber dosar. Às vezes não é de bom tom. E aí a gente já entra na sua pergunta sobre a questão do conteúdo pessoal e do profissional do escritório, por exemplo. Hoje em dia, que esse advento do collab é ótimo para você resolver essa questão, porque conteúdo gerado por cada advogado ou advogada do escritório, coloque no collab do mesmo, porque é importante que favoreça e credencie quem está gerando esse conteúdo e para, inclusive, estimular a pessoa a continuar gerando esse conteúdo. Então, faça esse collab sempre junto dessas questões. É um story saindo da audiência, por exemplo. Faça no pessoal e marque o do escritório. Sempre, sempre, sempre o perfil pessoal tem mais relevância do que o do escritório, o empresarial, que eu vou chamar. Vamos chamar do profissional, pessoal e empresarial. Né? O pessoal e o profissional sempre recomendo que sejam um só. E o empresarial sempre tem menos audiência do que o pessoal, porque rede social é feita para ver pessoa. Então, quanto mais pessoas, quanto mais humanização, melhor. Então, a sugestão é sempre priorize o pessoal, marcando o empresarial, e o empresarial fazendo seu serviço. E quando for geração de conteúdo exclusivo para as redes, faça um collab dos dois. Se tiver mais pessoas fazendo nisso, por exemplo, você, mais a fulano, ciclano, beltrano do escritório, mande para o escritório, cada um faça a sua repostagem do escritório. Ele abastece as outras redes, para, claro, fortalecer do escritório. Se você me perguntar uma questão de case disso, um dos cases mais famosos, na verdade, que eu sei para você com toda tranquilidade, é o do próprio presidente da OAB, o Rafael Lara, principalmente se você pegar no ano passado, de julho para trás, que ele, antes de entrar na campanha eleitoral, caiu quase que os conteúdos viraram sobre esse tema, mas ele sempre gerou muito conteúdo, principalmente que ele era palatável para a advocacia e palatável para a sociedade também. Então, ele levantava dúvidas, às vezes, jurídicas de uma maneira simples e respondia para a sociedade, e isso acabava dando a ele essa credencial de autoridade, que ele tem um intelecto para isso é ótimo, e também para a advocacia para ver. Então, um case disso, eu sugeri. E ele também, claro, não deixava de postar a família, não deixava de postar as conquistas dos filhos, do escritório, por aí vai. Então, ele seria um excelente case para você já dar uma olhada nisso. Eu estou citando essa questão porque agora as redes dele também viraram redes institucionais da própria ordem, porque ele é o presidente. Mas antes de julho para trás do ano passado, você vai ver bem esse formato de criação de conteúdo. Alguma dúvida mais, Isabela? Eu respondi, porque foram 3 em 1, então foi bom? Ok. Vamos ver. Mais alguém tem alguma dúvida? Algum complemento? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Camila. Eu tô aqui com a câmera desligada, boa noite a todos, porque minha internet não tá suportando o vídeo hoje, acho que ela tá com frio aqui também. Mas é o seguinte, primeiramente, boa noite, né? Eu sou a Camila Pinheiro, sou diretora de inovação aqui do GDD, acompanho o trabalho do Matheus já há um tempo. E, Matheus, você estava mencionando a respeito do LinkedIn versus aí o TikTok, né? Não lembro exatamente os dizeres aí que você trouxe, mas você fez meio que uma comparação. Quer ser profissional de LinkedIn ou quer ser profissional de TikTok? Eu tenho a minha opinião formada a respeito de plataformas diferentes, né? Do uso ou não uso do profissional, especialmente do advogado, já que estamos aqui num cenário que a gente tem muitos advogados presentes, dessas plataformas em geral, né? E eu gostaria de saber um pouquinho da sua opinião, porque eu acho que é um tema que muito advogado ainda tem dúvida, tem receio, e você, não só pelo lado da comunicação, mas sendo um profissional de fora da advocacia, como você enxerga, né, enquanto potencial cliente, o profissional que se posiciona em determinadas redes e de determinadas formas dentro dessas redes, porque não são todos os posicionamentos que são iguais, obviamente, no TikTok, no Reels.
Ótimo. Camila, excelente pergunta também. Primeira coisa que eu vou dizer para você é o seguinte: não existe fantasia e não existe personagem, tá? Então, vocês, as pessoas que vocês são na vida pessoal, como vocês tratam seus amigos, como vocês tratam seus familiares, seus amigos, os conhecidos, é desse formato. Por que eu estou citando? Às vezes você é uma pessoa mais engraçada, mais humorística mesmo, que faz humor, e não vai ser uma pessoa sisuda, por exemplo, em todas as redes. Ninguém vai te reconhecer dessa forma. Você, às vezes, tem o seu conteúdo sisudo, que às vezes é um conteúdo técnico e precisa ter sua seriedade, faça assim com o tom do conteúdo. Mas não crie um personagem nas redes sociais que não é você. E aí a gente já entra exatamente nesse formato. As redes sociais, eu sou a favor de todas elas, que esteja presente em todas, inclusive no próprio TikTok. Só que no TikTok você tem que saber qual que é o tom que você vai estar nessa rede. Você pode ter um tom informativo também de vídeos lá, falando sobre alguns formatos. Pode ter um tom informativo, inclusive usando algum tipo de humor, algum tipo de montagem que o próprio TikTok deixa, falando que algum formato de sair de casa, não sair, se vou como é que divide patrimônio, sei lá, alguma questão dessa, algum vídeo com mais humor, pode ser disso. Agora, não sei se é de bom tom a advocacia às vezes ficar fazendo dancinha, isso não vai credenciar o profissional, não vai credenciar o currículo dele ao fazer dancinha, por exemplo, o que eu sou bom, isso não vai demonstrar nada para o seu cliente que você realmente tem esse conteúdo, né? Agora, se você expor, ter uma boa oratória, apresentar num vídeo no TikTok algum conteúdo, mesmo que de maneira mais humorística, por exemplo, sei lá, pega alguma cena de Bob Esponja que é ele brigando com um amigo e faz aquilo. Quem que nesse caso estaria errado? O que o juiz olharia? Não sei, isso daria um vídeo de TikTok, por exemplo, de uma maneira mais criativa, de acordo com o que a rede quer consumir, mas sem te expor de um formato jocoso. Né? Então, isso que é o importante. E o LinkedIn, por claro, igual eu havia falado, é uma rede mais intelectualizada. Então, o conteúdo do LinkedIn, ele precisa, sim, ter mais argumentos, ter mais fundamentos, ter mais o que a gente chama de textão, mas textão fundamentado. Então, isso que é essa diferença. Então, sou a favor de todas as redes, mas você tem que saber o tom de cada uma, para não... A gente já estou mais nessa idade, estou ficando velho, já a gente já pode falar, para não ficar pagando o mico. Isso tem coisa mais humilhante, se eu ficar pegando lá e ver gente que você estava, nossa, uma pessoa tão intelectual dessa, fazendo dancinha que nada tem a ver. Aí ficou parecendo desespero. Se você tem a intelectualidade, você tem a criatividade para fazer conteúdo, aí começa a apelar para esse tipo de coisa, aí se você fala assim, não, Matheus, mas e no TikTok, às vezes é uma questão pessoal, eu fazendo uma dancinha com o meu cachorro, aí é diferente, mas não, também é a mesma coisa, não abuse, né? Você está sendo visto por muitas pessoas, e se as suas redes não são feitas para captar clientes, não são feitas para criar autoridade, aí você faz o que quiser, não precisa pensar em nada. Mas se você precisa criar autoridade, você quer captar clientes, e lembrando, gente, captar cliente dificilmente acontece por redes sociais, tá? Isso é muito, muito, muito por lastro. As pessoas vão para as redes sociais de você para saber realmente quem são vocês. Não, vocês dificilmente vão pegar lá, nossa, que cara genial, tudo, mas não, é lastro. Vocês receberam indicação de alguém, entra no seu Instagram, entra no seu LinkedIn, entra no seu TikTok, no seu Facebook, no seu YouTube, no seu tudo, para ver quem é você. Então, se aquilo lá é lastro, então pense com a pessoa que está olhando lá, que está olhando exatamente para te julgar, para saber se vale a pena te contratar ou não. Respondi, Camila? Respondeu sim, estava aqui tentando desmutar o microfone, respondeu sim. Igual eu falei, eu tenho a minha opinião também, né? Eu acho que a plataforma em si ela é neutra, é um editor de vídeo, né? TikTok, Reels, não sei pronunciar aquele outro nome, Kawaii, mas são editores de vídeo, né? Ali você faz o que você quiser. E aí, na época que o Reels começou a competir com o TikTok, tinha muito advogado postando assim, agora eu perdi meu curso de direito, porque eu vou ter que fazer dancinha para poder ser um bom advogado reconhecido. Mas aí eu queria só finalizar aqui essa minha participação com uma experiência pessoal, aliás, duas no caso, né? Eu trabalho muito com rede social e, de fato, é um fator, assim, essencial hoje na minha carreira, tanto de advogada quanto de docente. E eu tive conteúdos virais em várias redes sociais, tipo, tive conteúdo viral em Reels, né, de coisa de milhões, e tive conteúdo viral em LinkedIn também. E aí, um ponto que é interessante é a gente pensar justamente por toda a questão que você falou de posicionamento, né? Saber qual é o seu posicionamento antes de entender para qual plataforma você vai, porque ali você vai se comunicar de forma diferente
em cada uma das redes sociais, mas seguindo quem você é, a autenticidade daquilo que você vai demonstrar enquanto profissional, daquele conteúdo que você sabe desenvolver e pode compartilhar com sucesso para que outras pessoas também tenham benefícios a partir daquele compartilhamento daquele conteúdo, né? Então, assim, só narrando aí essa experiência e, de fato, a viralização, como você falou, não acontece porque eu fiz uma vez. Acontece porque eu faço todo santo dia e aí uma hora alguma coisa ali explode porque acertei a veia e não foi de sorte, foi porque eu conheço a audiência, porque eu conheço a rede onde eu estou, que eu venho fazendo todos os dias, né? Só para compartilhar com o pessoal a experiência. Exatamente, 100% sigo a relatora. Beleza, vamos lá agora. Ó, agora tá em muita gente aí. Vamos pro Johannes primeiro ali na fila. Pode falar, Johannes. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Boa noite, sim. Ah, perfeito. Matheus, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou de alguns aplicativos alguns softwares que a gente pode vincular, por exemplo, aquele da postagens, e eu sei também de softwares que a gente pode ver quem está nos seguindo, quem visualizou nossos stories, pessoas que nos deixaram de seguir. Da sua experiência própria, você tem conhecimento se o uso desses aplicativos, né, desses softwares, eles podem ocasionar a exclusão da conta, alguma coisa nesse sentido? Você já viu alguma coisa nesse sentido ou não? Não, Johannes, não desse formato, mas assim, eu nem apresentei eles, é porque esses aplicativos, normalmente, eles exigem a sua senha e usuário. Então, por prudência e até mesmo por cautela, eu não usaria, não colocaria, porque assim, esses todos que eu citei não tem vínculo nenhum com suas redes. Você gera o conteúdo lá, faz o download para o seu celular e faz o upload para as redes, sem vínculo algum. Agora, esses aí que para ver quantos seguidores, quem que está te seguindo, quem que segue de volta e não segue, exige a sua senha. Então, passa a ser um pouco mais perigoso. Eu não recomendaria por causa dessa questão, mas exclusão, nunca vi, não ouvi saber desses casos. Não, na verdade, foi só uma curiosidade mesmo, para saber se o uso desses softwares ou aplicativos, né, de terceiros que não são vinculados à própria plataforma, né, se poderiam ocasionar algum tipo de exclusão, se você já viu isso acontecer com algum cliente seu, alguma coisa assim, só para tirar essa dúvida mesmo. Eu nunca vi não, mas é igual eu tenho citado, nem para os clientes eu recomendo fazer isso, porque vai que o aplicativo, sei lá, vaza essa senha e a gente perde a conta que foi tanto trabalhada, só por uma curiosidade para saber quem está seguindo de volta, ou às vezes quantas pessoas viram. Porque às vezes, estrategicamente, talvez seja esse o raciocínio. Estrategicamente, pô, a pessoa que ele está sempre seguindo e até um potencial cliente, deixa eu abordar ela. Às vezes a pessoa nunca me abordou, né? Pode ser um potencial cliente, mas eu acho que o ganho disso com o risco é pouco. Tá bom, obrigado. As ordens. Agora vamos para a nossa presidente que está aí também. Pode perguntar aí, Nicole, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Matheus. Boa noite, presidente. Gente, eu quero trazer uma reflexão. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta, porque justamente para ter a oportunidade de perguntar para alguém que é da área e não necessariamente é advogado, né? Porque eu acho que as respostas que eu já obtive são muito de uma validação empírica. E você falou sobre prospecção de clientes e tudo mais. E eu tenho uma sensação que muitas vezes os profissionais autônomos, de um modo geral, acabam sendo enviesados com essa questão da rede social e da prospecção de clientes. E aí a minha pergunta, você fica à vontade para, né, ser objetivo ou ser filosófico, mas é diferente vender produto e produto digital de vender serviço e serviços jurídicos? Há, de fato, uma diferença no uso das redes sociais e no resultado das redes para essa finalidade, para essas finalidades? Resposta bem objetiva para você, meu presidente. Sim, há uma diferença e eu até falo mais. Há uma diferença muito grande. Porque produto, você tem algumas características também objetivas para você vender. Preço, qualidade, validade, ou oportunidade ou marca. Serviço é totalmente subjetivo. É qualidade do profissional, se tem tempo para te atender, se tem atenção, se tem bom respaldo, se tem lastro, se tem, às vezes, referência. Isso tudo passa a ser subjetivo. Então, quando a gente começa a avaliar nas redes sociais, para serviço, a rede social para te dar lastro, para as pessoas irem lá e verem quem é você. Inclusive, faço até uma
uma questão que eu não lembro quem que havia me perguntado, talvez a Isabela, mas outra pessoa também que eu recomendo é a própria presidente de Cole, tá? De geração de conteúdo, que ela consegue equilibrar a questão profissional e pessoal. Quem nunca viu os looks dela, ela mesma já posta o que está fazendo, mas também já viu os artigos dela. Então, isso tudo vai colocando isso, humaniza a pessoa, tanto para você ver isso. Então, quando alguém recomendar a Nicole algum dia, vai saber que ela já faz a luta dela, que tem o look dela, mas ela tem a qualidade intelectual. Então, essa é uma questão importante. Então, presidente, desse formato, produtos têm suas características objetivas, principalmente a de preço no online, né? E essa questão de serviço é totalmente subjetiva. Então, você não consegue equiparar as duas coisas com a mesma estratégia de venda no digital, porque a entrega delas é diferente e a busca dessa venda, dessa compra, também é diferente. Eu faço essa pergunta porque eu vejo muito profissional que gera uma ansiedade por resultados no digital para advocacia, né, para prospecção de clientes, com uma expectativa de venda na mesma proporção, intensidade e velocidade da venda de produto digital, né? E eu acho que é a linha de condução que precisa ficar muito clara para não haver a frustração quando você opta por utilizar as redes sociais como prospecção para a venda do seu serviço advocatício, porque você pode ter outros serviços, né? Tipo, mentorias e etc, né? Tem várias outras modalidades. E eu vejo o pessoal muito angustiado com isso e frustrado, né? Aí vai e desiste, né, da rede social, também não quero isso aqui porque não dá resultado e tal. E tem sempre esse dilema, né? Então, eu sempre tento trazer essa reflexão, que eu acho que nessa clareza, e ouvir de você, que é um profissional da área, dá muito mais lastro, né? Porque a minha impressão, ela sempre vai ser empírica, né? Não tem tanta validação, porque eu também não tenho tantos exemplos para conseguir validar isso, mas acho que é isso que começa a dar uma desenrolada na cabeça das pessoas que criam, e muitos advogados, né? Muitos profissionais liberais, eu acho que de maneira geral, criam essa expectativa de venda e de oferta de serviço, sendo que, na verdade, a venda de produto, seja ele digital ou qualquer outro tipo de produto na rede social, ela é muito mais intensa e não dá para comparar, né? Eu acho que não tem como comparar e ter a mesma proporção. E como eu fundamento, eu mantenho minha tese, que rede social, para serviço, ela dificilmente ela converte em venda desse jeito. Ela é lastro para as pessoas verem. Um exemplo para vocês, no meu caso, eu também sou um prestador de serviço, né? Então, no meu Instagram, eu posto sobre os cases da agência, posto dos clientes que tenho, onde estou falando, mas nos últimos 2 clientes que eu consegui com as redes sociais, foi postando vídeo de guitarra. Que aí o cara viu e falou assim, nossa, eu tô, verdade, você tocava, não sei o quê. Você tem agência, né? Eu tô com não sei o que você acha? Vem aqui, vamos conversar. Então, os 2 últimos que fechei, gente, foi nada a ver com todo o conteúdo, a robustez que eu poderia fazer digital do meu conteúdo profissional. Esse não gerou ninguém. Mas foi lastro para que a pessoa visse algum cenário e viesse atrás. Então, esse é o mesmo formato da advocacia, que também é prestador de serviço. É lastro, tem que informar. Até porque, gente, saibamos, é aquele mesmo momento que, principalmente, um cliente, a não ser o cliente de consultoria contínua, que é o mensal, que pode contratá-los ou contratar o escritório, mas muitas vezes aquela questão é de uma dor pontual. E aquela dor pontual vai lembrar exatamente de você quando está vendo você tocando guitarra, por exemplo. Estou precisando do advogado exatamente. Se eu não me engano, fulano é advogado. Aí entra no perfil, vê lá advogado de que área, vai ver o resto dos conteúdos e aí já dá o clique. Aí te manda, estou precisando disso, estou precisando daquilo, me ajuda. Então, todo esse formato, vocês precisam ter entendimento e nunca pode ter ansiedade. Rede social, se fosse para ser direto, gente, era chamado de pastelaria. Você só coloca na frigideira e levanta. Então, não funciona assim. O que mais, meu presidente? Eu não sei se o Diogo tem mais perguntas. Eu fico perguntando aqui, gente. Ninguém mais levantou a mão, não, se tiver alguém, porque como é que a gente está de tempo? A gente tem mais 15 minutos até o encerramento, a gente ficou mais uns 15 minutos de intervalo aí, para o pessoal dar uma descansada, esparecida, às vezes bater uma janta rápido, e aí entra a próxima.
Aí fica a carta do Matheus, se ele quiser fazer um encerramento aí nesses últimos 15 minutos, ou, né, 11 minutos, na verdade, ou então ver se mais alguém tem alguma dúvida. Realmente é... Estou à disposição. Se quiserem mais perguntas, eu respondo. Senão, todo mundo, como diz o seu Diogo, bater a pamonha nesse tempo frio mais rápido. Exatamente. Vamos ver. Se ninguém mais falar, acho que se a Nicole quiser fazer Você uma... tem, eu não sei se é muito do seu tipo de trabalho, porque às vezes mesmo até na comunicação cada um tem um conteúdo que é mais especialista, né? Mas você teria algo a acrescentar para a gente, que é um tema que eu venho estudando recentemente, a respeito do uso dos arquétipos na comunicação da marca? Tá. Primeira coisa, Camila, a definição dos arquétipos que você for usar, essa definição já passa diretamente pelo posicionamento, né? Que você já escolheu. Isso já foi decidido ou definido desse formato. Mas essa é uma questão que baliza muito exatamente as limitações que você vai fazer. Não vou chamar de limitação, não, desculpa. Vou chamar de trilho. Os trilhos que você definiu desse formato, eu sugeriria não ficar variando ou ter um leque muito grande, exatamente porque você acaba não tendo muita objetividade. Sem objetividade, você, consequentemente, acaba deixando um pouco mais turvo o que você faz, ou turvo também não, mais dissipado, e isso acaba não trazendo resultado. E como eu acabei de citar para presidente, resultado em rede social, ele é bem devagar, ele vem caminhando bem aos poucos. Então, esse formato cabe para você para decidir os seus trilhos, mas não abra um guarda-chuva muito grande para não correr risco de se perder no caminho. Certinho, obrigada. As ordens? Mais alguém? Nicole, quer engatar mais uma dúvida aí? Não, na verdade eu não sei se alguém já perguntou isso, mas vou aproveitar porque o Matheus está aqui, e eu acho que é uma questão oportuna, assim, qual que é o momento, né, em que a pessoa, o autônomo, né, o profissional, etc., ou a empresa, se ele já tiver escritório ou qualquer outro tipo de empresa, porque a gente sabe que não tem só gente do direito aqui, que é a hora de contratar alguém para fazer a comunicação, o marketing, a publicidade da sua empresa, da sua carreira, do seu posicionamento profissional. Porque eu fico observando, né, que as pessoas estão tomando essa decisão a partir do momento que elas são pressionadas a movimentarem a rede social. Né? Todo mundo me disse que eu tenho, né, que ter rede social, então eu vou atrás de alguém. Quando, na verdade, a gente que está envolvido, né, eu cuido das redes sociais do escritório, da comunicação interna, do endomarketing, do posicionamento, etc., a gente sabe que existe um mundo além disso e que muitas vezes ajudaria estrategicamente o profissional a pensar a própria carreira. Então, assim, quando que é a hora de chamar alguém e falar assim, nossa, né, vamos conversar aqui, vamos ver o que você pode me ofertar, o que eu dou conta de te pagar, desde o início, resolvi que você é um profissional, vou contratar alguém, né, tem o orçamento, como que é essa tomada, como que é o melhor momento para essa tomada de decisão? Nesse ponto, eu já entro um pouco no empreendedorismo, que seria interessante todo mundo já avaliar, porque o próprio marketing, a comunicação em si, é importante que tenha um orçamento dentro da empresa, ou que você seja autônomo, tenha um orçamento dentro dos seus custos. E para você, inclusive, calcular isso na hora de precificar, na hora de cobrar do seu cliente, que isso é importante que você tenha. E o momento certo é o momento em que você entender isso que nós conversamos aqui hoje, sobre posicionamento, sobre conteúdo, sobre imagem e visibilidade. Por que eu cito isso? É porque tudo isso que nós falamos, se você tiver tempo para fazer, ótimo. Mas é tudo o que eu faço o cálculo, gente, é o cálculo próprio do empreendedorismo. Quanto que está valendo hoje a sua hora? Se a sua hora hoje ela não estiver valendo o suficiente, mas, gente, não é depreciando o trabalho de ninguém, é porque às vezes você tem tempo ocioso. Às vezes você não tem cliente o suficiente para tomar todo o seu tempo. Então você vai conseguindo gerar esse conteúdo, por exemplo. No entanto, a própria parte intelectual de vocês, nenhuma agência, nenhum profissional conseguiria fazer, é de você mesmo. Então, a hora toda, o formato, a hora certa de se fazer é depois que você entendeu isso que nós conversamos hoje, entendeu que você precisa se posicionar. Agora, para tocar isso, você precisa de uma ajuda, sim, até porque vocês todos aqui, a maioria são advogados, como a presidente disse, e eu sei que vocês ganham mais advogando do que sendo publicitários. Então,
É importante que vocês façam isso, coloquem um orçamento que seja 5%, 10% do valor do que você cobra de honorários a mais, exatamente para investir na imagem. E aí você tem uma pessoa para te acompanhar disso tudo, mas que você saiba o que cobrar. O grande problema quando se contrata esse tipo de profissional é quando não se sabe o que cobrar. Porque às vezes a pessoa não tem a informação correta, não sabe do código de ética da advocacia, não sabe que tem regras a seguir, e acaba dando muito murro em faca, e é tempo perdido seu, dinheiro perdido seu. Então, que você saiba o que cobrar. E aí o momento certo é no segundo dia já. Você abre seu escritório no primeiro, no segundo dia você já vai atrás de alguém, mas depois de você ter feito todas as suas continhas no primeiro dia. Acho que é isso, hein, gente? E é aquela coisa de ter consciência, né? E a consciência traz responsabilidade. Porque eu vejo muita gente falando que é dispensável, né? Aí eu não acho que seja de forma alguma dispensável, mas acho também que é uma escolha que precisa de maturidade, né? Não dá simplesmente que senão você não sabe o que cobrar, você vai ficar enchendo o saco e, na verdade, não resolve nada. Então, é um processo de amadurecimento aí e de reflexão da própria carreira que acaba tendo essa consequência. Diogo, não sei se você quer que eu já encaminhe para o final? Ué, podemos já, tá faltando 4 minutos, aí fica só... Eu chego assim, ó, chego depois, entro no meio, começo a perguntar. Tá O tranquilo. presidente tem prerrogativo, pode fazer isso. E já vou perguntando se quer caminhar para o encerramento. Gente, mas é que eu queria só deixar algumas ponderações. Primeiro, agradecer ao Matheus imensamente, porque a gente fica aqui demandando dos professores, dos facilitadores, e o Aplica, ele nasceu dessa ideia de a gente quer conteúdo para os membros, mas a gente não quer firula, não quer enrolar, não quer nada de ficar com aquela coisa de tem um curso com 500 módulos para lá no meio do curso alguém falar alguma coisa que é importante e as pessoas ficarem investindo um tempo muito grande, que a gente sabe que ninguém tem. E aí surge essa ideia do Aplica, mas ele surge também, né? Nós somos um instituto que não tem fins lucrativos e que todos estão envolvidos na diretoria, os membros que são todos os dias intimados a trabalharem pelo instituto também trabalham de maneira sem qualquer tipo de remuneração, mas a gente conta com a prerrogativa de ter pessoas que acreditam no que a gente faz, estão dispostas e disponíveis a doarem de fato o tempo e o conhecimento para a gente. E o Matheus foi exatamente isso. Eu falei, olha, eu preciso de uma hora sua para você ir lá falar para a gente. Por favor, me ajuda. Essa presidente que só faz pedir. Eu digo que a gente acha que ser presidente de alguma coisa é um negócio assim, né? Gente, eu só peço. Eu peço tudo. Eu, a pessoa que mais odeia pedir as coisas na vida, virei presidente e peço tudo. Peço gente, peço hora, peço espaço, mas eu faço com muita satisfação, porque eu sei que é uma maneira da gente compartilhar aprendizado, da gente compartilhar um monte de coisas que pode melhorar, contribuir, fazer com que a gente entregue o que de fato é a finalidade do Instituto. Então, eu queria agradecer imensamente o Matheus pela disponibilidade, avisar que pode ser que eu peça de novo, então você já fica aí assim, né? Aqui em público para todo mundo já saber e deixar também aberto para o pessoal, né? Sempre que tiverem sugestões, solicitações, o que quiserem compartilhar conosco, a gente sempre colhe depois as impressões sobre, né, os cursos, os eventos que a gente promove, para conseguir continuar melhorando. Então, Matheus, muitíssimo obrigada também para o pessoal que está aqui ainda, que a gente ainda tem o segundo round do dia, mas eu fico muito, muito, muito feliz, fico muito grata de poder contar com a participação de um profissional da sua estirpe para colaborar com a gente, porque realmente acrescenta muito. É isso, gente. Eu que agradeço o convite, presidente, agradeço todo o trabalho do Dr. Diogo também. E estou sempre à disposição. Então, coisa que eu gosto é de conversar com vocês. Então, não vai dando ideia, não. Esse negócio de falar que está sempre à disposição, para mim, é perigoso. Não, eu insisto, estou sempre à disposição, mas aí a gente só negociar a agenda com o meu outro presidente, Rafael, aí a gente
vai negociando a agenda. Ah, não, mas aí essa negociação aí para mim é tranquila. Essa aí é tranquila. Então pronto. Obrigada, Matheus. Então, a todos, um beijo no Obrigadão, coração. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, o Dr. Diogo, você falou que a apresentação já vai entrar depois no YouTube, Isso. né, do associado, então tá tranquilo. Mas se quiser depois da apresentação, só me pedir. Tranquilo. Tá bom? É isso aí. Agradecer novamente, Guanicone. Muito obrigado pela disponibilidade. Foi muito receptivo, né? Eu